Boa noite, gente. Vamos começar? Vamos sentar. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar de campanhas e correntes. Olha lá. Quem aqui já participou de campanha, de corrente? Eu já. Todo mundo? Acho que todo mundo, né? Todo mundo já participou de campanha, de corrente. Não precisa ficar com medo de responder, não. Corrente não sei o quê, campanha de não sei o quê. Nós já participamos, não é verdade? Quando a gente fala de campanha, corrente, a gente lembra logo, traz à mente coletividade, não é isso? A coletividade ela é algo bom, né? A coletividade é algo presente na Igreja de Cristo, né? A maioria das coisas que nós fazemos é o quê? Coletivo, né? Nos reunimos, né? Cantamos juntos, adoramos, né? Fazemos campanhas, fazemos uma coisa, fazendo outra. Porque a Bíblia, inclusive, fala que isso é bom, né? Há promessas bíblicas, inclusive, na união dos irmãos, né? Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, ele fala lá no capítulo 2, mas agora há um só, há vários membros, mas um só corpo, não é isso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 20. Ou seja, né, nós somos, né, tem que haver a coletividade, nós somos, né, muitos membros, mas somos um só corpo em Cristo Jesus. E é impossível que o corpo tem que trabalhar junto, tem que estar junto. Então, a primeira coisa que a gente repara de campanha, corrente, é a coletividade. E isso é muito bom, né? Inclusive, a campanha, quando ela é bem feita, ela promove unidade. E isso é bom, Deus se agrada, né, da nossa união, Deus se agrada, né, quando nos unirmos em torno de um propósito, ok? Nós não temos problema aqui na igreja com campanhas e correntes, né? Agora, o que tem que ser estudado e falado é a questão da intenção que aquilo está sendo feito. Qual é a intenção da campanha? Por exemplo, nós poderíamos, fazer uma campanha de estudo bíblico, né? Todos nós estudarmos um livro da Bíblia, estudarmos uma passagem bíblica e nos unirmos e estudarmos ela juntos. Nós podemos, por exemplo, fazer uma campanha de oração. Inclusive, tem até acho que as mulheres estão fazendo relógio de oração, não é isso? Em torno de um propósito. Amém, glória a Deus, né? Nós sabemos que tudo isso é válido e tudo isso é muito bom. Isso promove unidade, né? As mulheres se juntam no grupo, né, do WhatsApp, né? Promovem essa campanha, se mantêm unidas, oram com o mesmo propósito, né? Nós podemos fazer uma campanha lá de consagração, né? Apesar de não precisar, verdadeiramente o crente não precisa esperar ter campanha para fazer essas coisas, né? Orar, ler a Bíblia, né? E essa deveria ser a nossa consciência. Mas, né, de modo geral, nós podemos também fazer campanhas de oração, de jejum, né? Como eu falei. Mas onde que tem o problema? Já que campanha é bom, né, que essas correntes são boas, aonde que está o problema? O problema fundamental são dois. Primeiro, a questão da doutrina, que é aplicada àquilo ali, a doutrina bíblica. Você está em conformidade com a doutrina bíblica. O segundo problema que nós sempre vemos e nós enxergamos é a questão da intenção, a motivação para se fazer aquilo. Então, tem sempre dois problemas, né, que precisam da nossa atenção. Infelizmente, né, o que a gente vê hoje em muitas igrejas por aí, não é campanha, né, do estudo, da oração, né, campanha... Você não vê, por exemplo, uma igreja fazer campanha do arrependimento. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, né, vamos nos consagrar ao Senhor. Você não vê muito esse tipo de coisa. O que você vê? Campanha da vitória, campanha da prosperidade, campanha do desencapetamento, que mais? Campanha da queda das muralhas, não é assim? A gente ouve um monte de coisa. O que mais, se alguém lembra? Campanha da unção, da cura, às vezes do milagre urgente. Opa, vamos botar um prazo aqui, vamos fazer uma campanha, no final da campanha nós vamos receber o milagre. Fica difícil você determinar o dia, né, para você receber aquilo, sim ou não? Então, é meio complicado, né? A gente não vê isso assim, biblicamente, de uma forma correta, né? Mas o que você mais vê são esses tipos de coisa, né? Sim ou não? A gente vê aí, liga a televisão, a gente vê essas coisas. Né? Eles querem fazer essas coisas. Então, o que acontece? Nós não vemos as campanhas voltadas para a consagração do crente, muito menos para ajudar um cristão a ser aquilo que o Senhor deseja que ele seja, né?
uma campanha para ajudar ele a crescer, né, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, né? O que as campanhas fazem? Elas são feitas para suprir as necessidades pessoais dos participantes. Necessidades do tipo assim, eu preciso fazer uma campanha, uma corrente por causa do meu casamento. Preciso fazer uma campanha, uma corrente por causa das minhas finanças. Preciso fazer uma campanha, uma corrente por causa das minhas enfermidades. E por aí vai. Deixa eu falar algo para você. Entenda uma coisa, por que a gente vem ao culto? A gente vem ao culto para prestar culto para Deus. Amém? Essa tem que ser a intenção. Se a gente vem para o culto com qualquer outra intenção que fuja disso, está errado. Eu vou para o culto porque lá tem uma campanha de prosperidade. Então, o que acontece? As campanhas, muitas vezes, elas invertem. O que elas fazem? Elas querem suprir. Não, você não vai para lá para você prestar um culto, mas você vai para lá para Deus, né, responder às suas necessidades. Aí o culto já perdeu o sentido. Porque a gente vem para a igreja para louvar e adorar, individualmente e coletivamente. Mas o culto é para prestar, a igreja é para a gente vir aqui prestar culto ao Senhor. É desse jeito que as coisas estão funcionando hoje. Então, o culto acaba mudando o sentido, né? Nós fazemos o culto para entregarmos uma adoração a Deus, ok? Eu não vou no culto entregar a minha adoração. Eu vou lá buscar a minha bênção. Está errado. Nós não vemos o culto dessa maneira, nós não enxergamos. Vai ter bênção? Vai ter milagre? Vai. Deus vai estar ali? Vai. Amém, glória a Deus. Né? Mas nós vamos para a igreja para prestar culto, para prestar adoração a Deus. Amém? Ficou claro? O primeiro, deixa eu explicar para você, porque existe uma diferença muito grande. Quem foi que primeiro prometeu bens em troca de adoração? Abre sua Bíblia lá, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, no verso 8, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só. Aí o que foi que o diabo disse? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Quem promete bênçãos em troca de adoração é o diabo. Isso é bíblico, não tem como contestar, está na Bíblia. Ok? Nós recebemos bênçãos de Deus? Amém, glória a Deus, recebemos. Hoje mesmo nós já fomos agraciados com a vida. Nós estamos aqui hoje, glória a Deus, né? Já fomos agraciados com quantas bênçãos nós já recebemos hoje? Ok? Mas nós temos que saber diferenciar isso. Eu não vou para a igreja por causa de receber bênção, eu vou para a igreja para adorar a Deus. Amém? Então isso é uma coisa assim, presente, infelizmente, muito presente nos dias de hoje, ok? Então, por isso que as igrejas que vivem de campanha, elas estão lotadas. E muitas vezes você vê uma igreja, né, bíblica, vamos dizer assim, ela não é tão cheia assim. Porque, né, na verdade, as pessoas que frequentam essas campanhas, elas não estão atrás de Deus, foi aquilo que o Poxi falou, mas estão, né, atrás das bênçãos de Deus. Eles não estão preocupados em descobrir o Senhor, a face do Senhor, eles querem as mãos do Senhor. Eles querem bênção, eles querem ser agraciados, esse tipo de coisa. Então tem essa motivação errada. Então olha só, o que acontece? Eu anotei alguns exemplos aqui para a gente ver. Então vamos lá, questão da doutrina errada, né? O que acontece? Muitas vezes os textos eles são tirados do contexto original para se criar uma coisa, vamos dizer assim, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma dúvida que aquilo não é com outra finalidade. Por exemplo, qualquer texto que fala sobre portas, já é motivo para dizer de portas abertas. O cara leu um texto lá que não tem nada a ver, quando você pega não tem nada a ver. Porque ele passou pela porta. Opa, já é motivo para fazer uma campanha, nós vamos botar uma porta de madeira aqui, você vai passar pela porta, e quando você passar pela porta ali, tantas vezes ou tantas semanas, né, você vai receber o seu milagre, você vai receber sua bem. Então eles pegam muito texto fora do contexto original para criar essas coisas. Qualquer texto que fala chave, acabou, meu filho. Aí vão produzir não sei quantas chaves, vão vender a chave, é a chave da vitória, é a chave da bênção. Gente, isso não tem base bíblica. O problema é esse. Não tem base bíblica. Pastor, mas o senhor acredita que a pessoa está lá e ela não recebe? Recebe, eu acredito. Sabe por quê? Porque não é a fé da pessoa, não é isso, pastor? É a fé. O que move é a fé.
Muitas vezes, quem criou a campanha fez com a intenção errada, mas às vezes alguém que participa daquilo recebe o seu milagre, sim, amém, porque é Deus que concede, não é a gente que julga, e ele está buscando, né, com fé, buscando ao Senhor. E ele vai, né, às vezes receber aquilo ali. Mas então, aí a questão da chave, né? Então, esses textos, eles não são, na maioria dos textos que você vai pegar para ver, eles não são textos universais dirigidos a toda a igreja. Eles são textos que foram, né, para determinadas pessoas, em determinadas épocas. Vou te dar outro exemplo. Por exemplo, os textos de Josué. As muralhas de Jericó. Aí se cria campanhas. Nós vamos destruir todas as muralhas que tem na sua vida. Nós vamos lá e nós vamos dar 7 voltas naquele negócio lá. Gente, isso foi algo específico, só falou uma vez na Bíblia e uma direção específica para Josué e para aquele povo. Não tem nada a ver com a gente. Isso é tirar um texto fora, né, do contexto para se armar uma cilada. A questão da onde você pisar, vai colocar a planta dos seus pés. Isso foi algo específico para aquela época. Né? Deus prometeu ao povo de Israel, quando eles atravessassem o Jordão, né, entrassem na terra prometida para conquistar, que Deus havia prometido, qualquer terra que eles pisassem dali para frente, seriam deles. Aí hoje eles falam assim, nós vamos fazer uma campanha e qualquer lugar que você pisar vai ser seu. Não é, gente, basta você olhar para trás e ver onde você passou, e aquilo não é seu. Não se tornou seu. Mas o que eles fazem? Eles pegam esses contextos, né, e fazem essas coisas. Gente, é muito fácil a gente encher a igreja. O pastor Joel está aqui, eu converso com ele sabe, ele concorda. É muito fácil. Isso aqui era para estar lotado de gente, entupido de gente. Basta a gente começar a fazer determinadas coisas. Mas a gente sabe que aquilo não é bíblico, não tem base bíblica. Então, nós não vamos por esse caminho. Nós não concordamos com isso, nós não achamos isso correto. Mesmo porque você vê que eles usam a própria Bíblia para criar essas, né, essas chamadas, essas campanhas, né? Então, foi algo específico na Bíblia, por exemplo, para Josué, né, na batalha lá. Nós não vemos isso escrito em nenhum outro lugar da Bíblia, né? Se repetindo. Gente, então não é algo assim, dar 7 voltas numa muralha não é algo normativo. O que é algo normativo? É algo que a gente vai continuar fazendo. Não, aquilo foi falado só uma vez, específico, uma ordem dada a Josué e ao povo de Deus. Eles foram lá e fizeram conforme Deus ordenou. Mas a gente não vê isso mais na Bíblia, então não tem respaldo para a gente continuar fazendo isso. Entende? Então não tem respaldo. Então, muitas vezes as pessoas são ludibriadas, as pessoas são enganadas por causa dessas coisas, né? A questão de pisar, cada lugar seu, né? Obviamente que o Senhor estava falando com José num período de conquista da terra prometida, né? E, portanto, aquele contexto daquela promessa, né, se encaixava perfeitamente naquela época. Mas, hoje em dia, os textos são distorcidos para dar base às campanhas. Aí eles fazem, as pessoas fazem isso. Aí entra um outro problema, que é a escravidão. Que escravidão, pastor? Que história é essa? Por quê? O que as pessoas alegam? Olha, se você quebrar a corrente, você não vai receber seu milagre lá depois das 7 semanas, depois das 7 tentativas. Se você quebrar a campanha, você não recebe, já quebrou, acabou o pacto, acabou a aliança, acabou. Entende? Então, eles usam muitos pretextos, muitas coisas fora de texto. O que isso é? Para que isso serve? Para manipular e escravizar as pessoas. As pessoas, elas se tornam escravas, elas vão à igreja, né, com medo de perder aquilo lá, de quebrar aquela tal corrente, por medo. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda mensagem bíblica que você ouvir, que transmitir medo para você, isso não é o evangelho. Porque o evangelho são o quê? Boas novas, salvação. Mensagem que transmite medo, querido, não vem de Deus. Nós entendemos assim. Porque a Bíblia fala que o que não vem de fé é medo, é pecado. Então, como é que nós vamos subir num púlpito e colocar medo nas pessoas? Olha, não falte, né? Isso é porque você vai quebrar. Aí, então, você vai perder. Então, você vai colocando medo, você vai escravizando as pessoas nessas doutrinas malucas que tem por aí. Outro problema doutrinário são os símbolos proféticos, né? E aqui entra muita coisa, né? Objetos místicos, né, que fazem sincretismo com o cristianismo, ou seja, eles se misturam no meio da igreja. Vou te dar os exemplos que eu anotei aqui. Né? No paganismo, né? Quais são os símbolos mais frequentes que a gente vê aí? Trevo de 4 folhas, né? Trevo de 4 folhas, ferradura, olho grego, o que mais?
Essas coisas aí, né? Número 13, pé de coelho. Ah, pastor, isso não tem na igreja, realmente não tem. Mas isso faz parte de quê? Faz parte de um paganismo. As pessoas colocam fé naquilo ali. Elas acreditam que aquilo ali pode mudar a vida delas. Isso, né? Isso é do paganismo, isso é de fora da igreja. Mas a igreja sofre com essas coisas. Porque, olha só, juntando com uma sociedade mística, e deixa eu falar para você, o brasileiro é ou não é supersticioso? Demais. O brasileiro é supersticioso demais. Né? Eu tenho certeza que antes de você se converter, você acreditava num monte de coisa. Que lá, vassoura atrás da porta para a visita ir embora, não é isso? Na época do meu pai, não podia dormir com o chinelo virado porque a mãe morria, não era isso? Né? Não tem esses negócios? Passar debaixo da escada, cruzar com um gato preto, né? O brasileiro é misto, botar a nota de $1 na carteira para atrair dinheiro, né? A mão coçando, é dinheiro chegando. Você acreditava nisso, você está rindo, né? Botou nota de $1 na carteira, né? Comer pé de galinha? Comer pé de galinha. Comer pé de galinha fica pobre. Ah, é o contrário, já é ruim. Tá vendo? Né? Esse sincretismo, ele se mistura. Aí você vai falar assim para mim, mas não tem essas coisas, né, dentro do... Gente, eu vi um outro bacana, um dia eu vi um camarada, um piloto de Fórmula 1, falando assim, eu só corro com a mesma cueca, todas as vezes. Rapaz, como é que pode um sujeito que é um piloto de Fórmula 1, um cara talentoso, um cara esforçado, inteligente, porque tem que saber pilotar aquele troço lá, tem que saber falar inglês para comunicar com a equipe, tem que ser... Imagina, o cara começa lá no kart, na categoria... O dia que eu vi o cara falando isso, eu não acreditei. O cara começa na categoria de kart lá com 8 anos de idade, vai... Você vê que o cara tem talento, e ele vai subindo, ele vai crescendo, e ele vai e faz... Né, todo aquele esforço que ele tem para chegar lá e ele usar a mesma cueca, porque senão ele não tem sorte. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Camisa da sorte, meia da sorte... Então, essas coisas. Aí a gente não... mas isso não tem dentro da igreja. Não tem não, realmente não tem lá. Mas sabe o que a igreja faz? A igreja pega alguns lugares, pegam todo esse sincretismo, né? Todas essas coisas, todos esses símbolos, ferradura, trevo, pé de coelho, incenso. Aí o que vira dentro da igreja? Vira toalha ungida, sal, a rosa, o tijolinho, a chave, o óleo e por aí vai. Um monte de coisas. Essas coisas que são do paganismo são colocadas sutilmente dentro da igreja com outros nomes. Com outros nomes. Aí a pessoa compra lá uma rosa ungida naquela... Eu já vi travesseiro para ter bom sono, travesseiro ungido, sabonete que lava os pecados. Existe, gente. Meia. Tudo isso tem, querido, né? Todas essas coisas. E o copo d'água em cima da televisão? Você sabia que essa história do copo d'água começou com um espírita? Até anotei o nome do sujeito aqui, Alziro Zaru. Foi ele que começou com esse negócio de copo d'água, e as igrejas estão usando essas coisas. Olha lá, bota seu copo d'água aí, meu irmão, porque no final do culto você vai tomar essa água ungida aí e ela vai mudar a sua vida. Não é água que muda a vida de ninguém, que muda a vida de ninguém é Jesus. Aí a gente vê essas coisas, tudo que estava lá. Por quê? Porque o povo é supersticioso. O povo já estava no mundo antes de conhecer a Cristo. Ele já descambava para esse lado. Quando ele chega lá, ele vê as mesmas coisas. Opa, rosa, sal e não sei o quê. Ele falou, opa, está na minha área. Tomou muita água, né? Pois é, ué. Tá vendo? Tomou muita água ungida, muito negócio. Mas quem começou com isso foi um espírito. Aí esse sincretismo, essas coisas vão entrando para dentro da igreja. Isso é um perigo, gente. Quer ver, quer pegar, quer tocar, né? Quer ter algo palpável. Andar pela fé é difícil, né? Melhor ter alguma coisa para tocar, né? Crer é mais difícil do que pegar, né? Uma coisa ou outra para poder ter na mão. Aí alguns símbolos nas regiões, outras coisas, né? Por exemplo, outras coisas que outras religiões também colocam dentro da nossa igreja. Eu já até expliquei isso aqui no estudo de Gala, a questão do judaísmo. O cristianismo, ele vem do judaísmo, ok? Mas existem símbolos do judaísmo que são colocados dentro da igreja hoje que não fazem parte do nosso contexto. Não é assim?
Aí você vê lá, pastores pregando, o cara anda de kippah, anda de talit, que é aquela roupa para poder coisa. Bota lá compra o mezuzá, você chega na casa do cara, tem um mezuzá lá, aquele pergaminhozinho colado na parede, na porta da entrada da casa dele. Entendeu? Ficam pegando essas coisas e encaixando dentro do cristianismo, sendo que isso não tem base bíblica alguma. Né? Eu até expliquei isso na nossa aula lá de Gálatas, né? Então, querido, até a questão do judaísmo, ela não tem ligação com a igreja de hoje. Então, o crente não usa esses símbolos, né? Aí, além do símbolo, eu falei sobre isso também. A questão das festas, adota as festas. O Yom Kippur, pouco tempo atrás, eles comemoraram o Yom Kippur, o dia do perdão. Gente, qual foi o dia do perdão na vida do crente? Foi há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz lá, ué. Você não tem um dia para você comemorar, hoje é o dia do perdão. Não, você tem que perdoar todo dia. Amém? Crente não pode, não tem esse negócio. Eu tenho que esperar chegar tal dia para eu perdoar as dívidas, perdoar não sei o quê. Não, querido. E outra coisa, nós já recebemos o perdão de Deus, amém? Quando Jesus morreu na cruz, 2000 anos atrás. Aí eles querem pegar essas coisas e colocar dentro do cristianismo. O chofar, as igrejas agora, tem igreja que toca chofar antes de começar o culto. Por quê? Porque o chofar chama a presença de Deus. Peraí, Deus já mora dentro de nós, amém? É isso que a Bíblia ensina. Não, agora nós vamos tocar o chofar antes de começar o culto para atrair. Isso é coisa do judaísmo, não é coisa nossa. Eles não creem em Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição. Nós cremos, amém? Então essas coisas não podem ser encaixadas dentro da igreja. Né? E todo esse misticismo, todo esse sincretismo aí, isso não combina com o evangelho, né? Aí você vê, agora o pastor não fala mais a paz do Senhor, ele fala shalom. Shalom. Não, mas uma vez ou outra você fala shalom. É paz, mas isso é do judaísmo, é paz do Senhor, irmão. Mas tem gente que faz disso uma doutrina, aí é o problema. Não é a doutrina, não é nós. Entendeu? Aí faz disso uma doutrina. Ele começa com shalom, daqui a pouco ele está com kippah, ele está com talude, ele está com shofar. A Arca da Aliança agora você vai nas igrejas. Mudei o canal lá e vi um culto de uma igreja lá, os caras entrando, cheio com talit, com tudo, e aquele monte de homem carregando uma arca gigante, acho que de uns 2 metros de altura, 2 metros de largura, não sei quanto de altura, um trem pesado, 10 homens carregando aquilo lá, A Arca da Aliança. Você sabia que a Arca da Aliança foi uma ordenança que Deus, inclusive Deus revelou a Jeremias, que não era para fazer mais? Está lá em Jeremias capítulo 3. É algo que foi feito uma época para o povo de Israel, mas não é Deus falou que não é para se fazer mais. Aí hoje tem igreja cristã colocando a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus. A presença de Deus somos nós. Querido, onde você chegar no mundo, chegou a presença de Deus, porque Deus mora em você. Falta de conhecimento da palavra. Cada semana manda a Arca da Aliança para uma casa, para trazer prosperidade, a presença de Deus. Gente, isso não tem base bíblica mais, né? As igrejas não estão pregando o evangelho, semana inteira. E não, ficava igual na casa de Abinadad, né? A arca ficou na casa de Abinadad 20 anos, não teve diferença nenhuma. Por quê? Porque as pessoas não reconheciam a presença de Deus lá. Aí Davi lembrou, trouxe, botou na casa de Obed-Edom, né, porque no meio do caminho teve aquele coisa, ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. A Bíblia fala que em tudo ele foi próspero. Só que hoje em dia, quem é a Arca da Aliança? Somos nós, nós que carregamos Deus, a presença de Deus somos nós que carregamos, querido. Você já é próspero, você já é curado, você já é abençoado. Por quê? Porque Deus habita em você. Então são as coisas que vão entrando, entendeu, dentro do cristianismo para poder trazer, desfocar. Então a igreja faz, né, pega esses símbolos pagãos, símbolos aí, né, e replicam, né, o sal, Eliseu jogou o sal na água. É outra coisa que nós só vimos uma vez, uma ordenança para um tempo específico. Não tem porquê hoje, na nova aliança, eu entregar sal para todo, chegar ali, eu vou entregar um pacote de sal para cada um, você vai chegar lá na sua casa e vai jogar sal em cada cantinho, vai jogar sal nas janelas, e vai jogar sal na porta para espírito imundo não entrar. Gente, que base bíblica que tem isso? Aí tem uma outra questão que eu nem entrei ainda, né? Porque tudo isso não vai de graça. Tem um custo, né?
Ah, o lenço, Paulo mandou o lenço, né? Mas hoje em dia a gente não vê isso mais, não tem, foi feito, né? Não é instrução para a nova aliança. Aí hoje em dia se vende o lenço ungido para, vamos mandar os lenços ungidos, tá aqui, você compra, leva para lá, não vai parar a enfermidade aí, não vai parar a doença, não vai parar nada, vai chegar dinheiro e é isso e aquilo. Né? Acontece muito dessas coisas. Foi igual a Lília falou, as pessoas se perdem porque falta conhecimento, né? Dessas coisas. Prefere acreditar num sal, num copo d'água, do que acreditar. O que acontece quando a gente coloca um objeto desse em casa? Foi o que o pastor Joel tocou no assunto. Essas coisas, elas viram um ponto de contato para você se achegar a Deus. Você cria vamos supor que aqui a garrafa é da água ungida, aí eu boto ela na minha casa. Aquilo ali vira um ponto de contato entre eu e Deus. E não é assim que funciona. Hoje nós nos dirigimos a Deus, não tem mais esse negócio de passar por aqui para poder ir lá, não, ué. Falta de conhecimento, amém? Falta de clareza, né? Se viram para se aproximar de Deus. Jesus já é o caminho, amém? Hoje nós vamos chegar ao Senhor, nós vamos orar. Jesus falou, tudo que vocês quiserem, forem pedir, peçam em meu nome, que eu vou conceder. Se tiver de acordo com a Bíblia, né, vocês receberão. Mas vamos adiantar, vamos lá. Então nós vimos a questão, né, dessa questão doutrinária, que eles vão fazendo um monte de coisa por aí, pegando esses textos aí, criando esses pretextos, né? Aí vamos lá, aí a maioria das campanhas são atreladas com entregas financeiras. O que eles usam? Nessas igrejas são usados o termo o quê? Sacrifício. Você precisa fazer um sacrifício, você precisa entregar algo para Deus poder Deus te entregar algo. Virou negócio, né? Já não virou mais relacionamento, virou um comércio. Barganha. Eu vou dar tanto para receber tanto. Se eu não der tanto, também não recebo tanto. É assim que funciona? Não é. Então aí entra o comércio, é o problema do comércio, né? A gente vê que, né, muitos lugares, e por isso aí é comum. Aí a gente volta lá na questão do sincretismo, nas questões do paganismo, que começa a entrar dentro da igreja. Como? Você dá algo para você receber algo de Deus. Existe você já ouviu falar em Pai de Santo? Já? Quando o Pai de Santo vai fazer um trabalho, o que é que ele exige da pessoa? Um sacrifício. Não é assim? E a entidade para a qual ele está trabalhando lá, que ele está servindo, também pede um sacrifício. Às vezes você vai ter que levar lá um charuto, uma pinga, às vezes vai ser um sacrifício de animais, às vezes vai ser um sacrifício humano. Está vendo como é que essas coisas entram dentro da igreja? Você dá um sacrifício aqui para você receber algo em troca. Não é assim que funciona. Isso veio do paganismo, querido, né? Aí o cara lá pede uma pinga, um charuto e essas coisas e por aí vai. Então, algumas igrejas usam a mesma... É incrível a gente falar, mas eu vou falar. Algumas igrejas usam as mesmas práticas de uma macumba. É a mesma coisa. Só tem um nome diferente, mas o sentido é o mesmo. O modus operandi é o mesmo. Você vem, traz aqui um sacrifício. O Pai de Santo vem, traz aqui um sacrifício que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos interceder aqui e vai resolver. Né? Aí algumas igrejas vêm, você faz o sacrifício, compra isso aqui, compra aquilo ali, que Deus vai interferir no negócio. É incrível, mas existe, né? É oferecido aos cristãos uma espécie de barganha, né? E eles ainda falam, né? Você tem que sacrificar alguma coisa, né? Para você obter aquilo que você deseja. Ainda fala com ênfase ainda, né? Quando a gente faz isso, o que acontece? Qual que é o problema? A graça de Deus, ela é anulada. Porque o que Deus deu e o que Deus já fez, né, o que Ele faz, o que Ele ainda fará, o que Ele é nas nossas vidas, é pela graça. Não é porque a gente faz. Já expliquei isso aqui. Nós já fizemos o estudo. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, é pela graça de Deus. Né? Pela fé sois salvos, né, mediante a graça. Ou seja, pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, não é para coisas que nós fazemos, é por aquilo que Deus faz. Então não tem como barganhar com Deus. Deus está é diferente. Amém? Então essas coisas são criadas para enganar o povo. Isso não é instrução bíblica, né? Na verdade, a gente sabe que a intenção desses lugares é arrecadação financeira. Não tem outra palavra, gente. Se eles não têm base bíblica e eles estão fazendo esse tipo de coisa, é para arrecadar dinheiro, né? Aí quer arrecadar dinheiro, né? E o povo acaba não sendo abençoado. Então, esses símbolos proféticos geralmente são símbolos, né?
atrelados a valores financeiros, a pessoa tem que comprar esses objetos, né? E é feito um comércio muito grande dentro dos templos, né? Aí você chega e pergunta para essas pessoas assim, quanto foi que você pagou por isso? Quanto foi que você pagou por aquilo? Você vai ver que é arrecadado milhões, querido, nesses lugares, né? Esse tempo atrás aí eu vi um outro lá, o pessoal fazendo um negócio do tijolo. Ah, você não tem casa própria? Então nós mandamos fazer aqui uns tijolinhos, nós consagramos esse monte de tijolinho, você vai comprar esse tijolinho e você vai pegar, vai botar na sua chave e aquilo ali vai virar, aquilo ali vai abrir as portas para você ter sua casa própria. Acontece, gente, o povo está sendo enganado por causa dessas coisas, esse tipo de campanha, esse tipo de promessa que não é bíblica. Aí foi igual eu falei, né? A pessoa passa a acreditar, a fé dela está naquele tijolinho que ela está carregando para cima e para baixo. Ela está no ônibus, ela está com a chave no bolso, ela está vendo o tijolinho. Ela está em casa, ela está o tijolinho. Vê isso, vê aquilo, vê o tijolinho, né? As pessoas vai criando esses ídolos, né? Vai criando essas distorções, coisa que Deus abomina. Aquilo vira, até o autor do estudo que eu peguei fala, aquilo vira um ponto de contato. Achei interessante ele falar, né? Porque a pessoa, igual o pastor já falou, ele tem que tocar naquilo ali para ele poder crer, para ele poder exercer alguma fé, alguma coisa, para poder ver se aquilo move, né, o coração de Deus. Gente, nós não precisamos tentar convencer Deus de nada, você sabia disso? Você não precisa tentar convencer Deus que você é crente, que você vem na igreja, que você canta, que você ora. Você não precisa tentar convencer Deus de nada disso não. Você sabia que Deus já sabe? Já sabe. Quem eu sou, quem você é, como a gente é, qual a intenção do nosso coração. Nós precisamos, muitas vezes, para receber o nosso milagre, mudar, tentar convencer nós mesmos. Porque às vezes a pessoa fala assim, vou fazer uma campanha por causa do meu casamento. Sabe qual que é o problema? 99,9% das vezes, se a gente for lá conversar com ele, não precisa do milagre, precisa da pessoa ser mudada. Porque a pessoa faz determinadas coisas que ela mesma prejudica e destrói o casamento dela. Deus não tem nada a ver com aquilo ali. O problema está na pessoa, nas atitudes da pessoa. Ah, eu vou fazer uma campanha aqui por causa da minha situação financeira. Aí começa a conversar a fundo com a pessoa. Quando você vai ver a situação financeira dela, ela é toda bagunçada. Ela compra e não paga. Ela faz dívida e não paga. Né? Ela promete e não cumpre. Ela atrasa, né? Dá burla de um lado, burla do outro. Como é que Deus vai abençoar a desobediência? Hã? Não é dizimista, não é ofertante. Como é que Deus vai repreender o devorador coelho? Deus vai trabalhar na desobediência? Então, às vezes, o problema não é a campanha, o problema é nós. O problema não, eu diria que quase 100%, o problema somos nós que temos que mudar. Não é Deus, não é tentar convencer Deus de nada. Vou fazer uma campanha para convencer Deus, para Deus salvar meu casamento. Não, querido, é você que tem que fazer por onde. Você que tem que batalhar pelo seu casamento diariamente. Amar o seu esposo, amar a sua esposa, ajudar a fazer, perdoar, principalmente. Aí eles querem criar uma campanha, né? Dizendo que aquela campanha ali vai salvar o casamento da pessoa. Não vai, querido. Vai ser enganado. Ah, eu vou fazer aqui uma campanha aqui para nós conseguir tal emprego, para isso e aquilo. Eu quero um emprego, quero isso aqui. Aí você vai conversar com a pessoa não tem estudo, não gosta de estudar, é preguiçosa, não levanta cedo para entregar um currículo, não comunica com o irmão que está precisando de um trabalho. Ei, querido, você chegar para o irmão e falar que precisa de um trabalho, de um emprego, uma indicação, isso não é vergonha não, gente. E nós nem precisamos, nós não vamos fazer campanha aqui para arrumar emprego para ninguém, não. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, que o Senhor abra as portas. Mas se você estiver precisando de um emprego, se você estiver precisando de uma ajuda, chega para nós e fala, como nós temos ajudado a tantos por aí. E você também, porque você também participa de tudo isso. Mas o problema é que a gente quer colocar a culpa em Deus. A gente quer tirar a nossa responsabilidade e colocar em Deus. E para isso nós temos que fazer uma campanha para tentar convencer Deus. Deus não devia ter convencido de nada, Deus sabe de tudo já. Amém? Mas é mais fácil tirar a nossa responsabilidade e colocar a responsabilidade no outro. O homem sempre foi assim, desde o início. Né? Então a gente fica aí, participando dessas coisas, dessas comércio de produto, né? Dessas estratégias malucas que ele vem contra aí. Mas saiba, querido, que Deus vai cobrar. Vai cobrar principalmente desses líderes que propagam esse tipo de coisa. Né? Essas pessoas são responsáveis por rebanho e a Bíblia fala que nós vamos ser muito mais cobrados, com muito maior rigor. Maior rigor do que a ovelha. O pastor vai ser cobrado.
Então, como é que nós vamos fazer uma coisa que a gente sabe que biblicamente não é correta? Só se tiver outra intenção no coração. E a gente sabe que muitas vezes a intenção é arrecadar dinheiro, é fazer outras coisas, é outra intenção. Então, nós vamos agir com cuidado, né? Agir com cuidado quando a gente for fazer esse tipo de campanha, esse tipo de coisa. Deus sabe a necessidade de cada um e manda buscar primeiro Ele, né? As outras coisas serão acrescentadas, isso mesmo. Buscar primeiro a bênção para depois o Senhor da bênção. Na verdade, ninguém quer muito compromisso. Eu preguei, até uma vez eu falei isso aqui, nós estamos vivendo uma geração muito acomodada. Uma geração que ela quer o toque, mas ela não quer trabalhar. Ela quer vir na igreja e ela quer que Deus toque ela. Senhor, me toca, me enche de bênção, me cura e faz isso e aquilo. Mas ela não quer ter trabalho. Que tipo de trabalho? Consagração, viver uma vida que agrada a Deus, né? Correr atrás dos objetivos, ser trabalhador. Paulo vai chegar e dizer lá, quem não trabalha não tem direito nem de comer. Aí você acha isso estranho? É verdade, é realidade. Sabe, às vezes nós estamos esperando eu quero que o emprego, Deus vai mandar um emprego lá na minha porta. Deus pode? Pode, claro que pode. Mas e nós? E o nosso compromisso? E correr atrás? E buscar? Ah, não, eu vou lá naquela igreja, porque lá naquela igreja tem uma campanha. Falou lá que 7 quarta-feira, na última quarta-feira eu estou empregado. Você pode estar na última quarta-feira empregado? Pode. Eu até creio que Deus vai te atender se você falar com fé, buscar isso e aquilo. Mas saiba, querido, que olha a intenção do coração. Você tem que ir para a igreja para prestar culto para Deus, saber que Ele é o Senhor da sua vida. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, dirige a minha vida, né, me mostra, consultar o Espírito Santo, me mostra o que eu devo fazer, aonde eu devo ir, com quem eu devo falar. Né? Se você está precisando de um emprego, estude, batalhe, corra atrás, mas não queira transportar tudo, jogar a culpa para Deus, não, das coisas. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Mas é mais difícil, gente, porque as pessoas elas ficam atreladas a esse sincretismo, a esse paganismo todo. Né? Hoje em dia é mais fácil, está mais fácil assim. Né? Então as pessoas estão indo atrás dessas coisas. Eu já falei da questão da arca, né, que não é... Abre sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 3. Deixa eu mostrar para você, para não falar que eu... Lá em Jeremias capítulo 3, Jeremias falando ao povo, lá no verso 15, lá no verso 15 diz assim, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. É engraçado, né? Com ciência e inteligência, ou seja, né, tem que... O pastor, Deus daria pastores, né, de fato, inteligentes, né, para ensinar o que é certo, né? Mas a gente está vendo um monte de coisa errada por aí. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor. Nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. E isso não se fará mais. Ou seja, está falando da arca. Não é para fazer mais a arca. Acabou ali com o período, com o próprio povo de Deus. E a Bíblia vai falar, e aí eles ficam nessa... Você já viu aí esse pessoal que fica procurando a arca aí? E eles falam assim, buscando a arca. Mas a própria Bíblia vai lá revelar em Apocalipse que quando o céu se abriu, né? João viu a arca de Deus lá, né? A arca da aliança lá. Então nós cremos que essa arca não está aqui. Por quê? Você imagina se uma arca dessa tivesse aqui e fosse descoberta? Isso virá um centro de idolatria enorme, né? Foi a questão quando o corpo de Moisés, né, que não foi encontrado, porque se Moisés fosse enterrado lá naquela terra santa, lá naquele lugar, aquilo ia virar um ponto de peregrinação, né, de idolatria. E Deus não se agrada, né, dessas coisas, né? Não foi para isso que nós somos criados, chamados, né? Amém? Qual mais dúvida vocês ficaram? Então tem essa questão, né, do valor, do sacrifício, né? Você tem que fazer um sacrifício financeiro. Querido, o que nós pregamos? O que nós cremos? Nós cremos naquilo que a Bíblia nos revela, a questão dos dízimos e das ofertas. Nisso nós cremos, né? E é o que nós pregamos. Às vezes nós fazemos sim uma campanha, às vezes a gente tem os grupos, aí tem o grupo dos homens, tem o grupo das mulheres, e às vezes a gente faz um grupo e a gente sempre pede uma oferta, a gente sempre pede uma contribuição para um irmão que esteja necessitado, passando por alguma dificuldade. E a gente tem feito mesmo, né? E temos ajudado muitas pessoas, e isso é bíblico, a Bíblia disse, né? Para ajudar e principalmente os da fé, né? Então nós temos feito. Mas nós não fazemos campanhas financeiras, nós não exigimos sacrifício financeiro de ninguém, porque nós cremos que isso biblicamente não é correto, né?
Nós não fazemos comércio de espécie alguma, de coisa alguma dentro da igreja, porque a gente também acredita que isso não é correto. Então é por isso que a gente procura se pautar, né, da melhor maneira possível na doutrina bíblica, né, na doutrina verdadeira, e a gente não tira esses textos fora de contexto para criar essas coisas. Você não vai ver a gente fazendo isso aqui. A gente até já fez campanhas, né? Mas campanha, vamos fazer a campanha, né, de orar, vamos orar por determinado propósito. Amém, glória a Deus. Mas comércio você não vai ver a gente fazendo, porque a gente crê que isso não é biblicamente correto. Uma vez alguém chegou para mim e perguntou: sua igreja tem campanha, sua igreja tem revelação? Eu falei: revelação tem todo culto. Porque a revelação para nós é a palavra de Deus. Cada vez que você abre a palavra, tem revelação ali do Senhor. Agora, campanha, é igual você falou, nós já fizemos campanha no início e tal, algumas experiências, mas a gente vai, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no coração da gente, a gente vai amadurecendo, né? Como o texto diz lá, pastores que os pastorei com sabedoria e inteligência. E como é que eu vou fazer uma campanha em uma coisa que já é minha? Se a Bíblia diz que todas as coisas eu tenho em Cristo, sou herdeiro de todas as coisas, se eu já tenho prosperidade, se a saúde é Deus que me dá e tudo, como é que eu vou fazer campanha por uma coisa que já é minha? Não tem justificativa. Ah, vamos fazer a campanha aí, sexta-feira de derrubando o gigante. Gigante aqui. Querido, os gigantes já foram derrotados em nome de Jesus na minha vida. Tem que derrubar de gigante mais. Ah, campanha das 12 portas. Não tem, aí vem, né? E além do que, é uma questão assim, a pessoa vem à igreja, o objetivo dela não é adorar a Deus, é buscar aquela campanha. Acabou a campanha, ela some. E aí ela vai para outra igreja, porque lá tem uma outra campanha. Tem gente que só vive de campanha. É muita imaturidade cristã, gente, pelo amor de Deus. Não, então não vou. Eu vou, tem campanha, né? Então as pessoas olham por essa parte aí. E a outra questão é aquela que nós falamos, a questão de tocar. É igual o próprio povo de Israel virou para Arão e disse: faz para a gente um Deus, ou seja, porque esse Deus aí que a gente não vê, que não tem cara, não tem rosto, não dá. Aí fez um bezerro. Agora sim, agora a gente pode tocar, botar a mão nele. Então tem dessas coisas. E às vezes a gente, não da forma, a gente acaba trazendo para dentro da igreja, né? O outro acha que, dependendo da vestimenta, igual aquele outro lá, o Fred Flintstone lá, né? O tal do Agenor Duca. Pelo amor de Deus, eu sou muito mais bonito eu de terno assim do que aquele negócio com aquela roupa de Fred Flintstone, entendeu? Então tem uns negócios que realmente a gente precisa de... Ah, por que não? Porque vestiu de saco. Gente, vestir de saco naquela época simbolizava quebrantamento, arrependimento, né? Davi, muitos fizeram isso, mas isso é naquela época. Hoje nós estamos na era da graça e hoje é o seu coração, o seu quebrantamento. Você não precisa mais de vestir de saco e pôr o altar para todo mundo ver que você está arrependido, né? Então essas coisas não... Então essa questão de campanha, de corrente, realmente tem que ter muito cuidado. E isso é o que mais tem hoje, e é o que enche a igreja. Mas as pessoas, quer dizer, todo mundo está atrás de campanha e tudo. Quantos salvos tem ali? Quantos realmente vão... Porque buscar a Deus, você busca a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, né? Então a gente tem que tomar cuidado realmente. É muito pertinente isso na vida dos cristãos, e saber que você pode todas as coisas em Cristo, que você não precisa desse tipo de coisa, porque é misticismo também. A gente não faz igual ele lá, mas outras coisas também. Ah, não, lá faz, bota lá não sei o quê, mas a gente bota uma rosa ungida. Ah, bota não sei o quê, não, mas aqui a gente faz a campanha do óleo santo. Ah, porque a água do Rio Jordão. E às vezes a água do Rio Jordão, coisa nenhuma, é da Cesam mesmo, né? Então tem todas essas coisas aí que é perigoso, né? Agora, pode acontecer? Pode, a fé da pessoa, a fé remove montanha, né? Mas você não precisa disso. Aí o problema é que depois você vai dizer que foi aquilo que te curou, foi aquilo que me salvou, e não foi, né? Isso não tem poder para nada. Ganhou a casa porque você trabalhou, foi atrás, construiu, e se você fez isso foi porque te deu saúde e te deu condições financeiras para você fazer isso, né? Então, igual, por exemplo, a gente sabe que o ídolo ele não cura nada, santo, esse chamado santo, cura nada,
Mas a pessoa é curada por Deus e vai subir o morro para poder agradecer a outros deuses. Você acha que Deus se agrada disso? Com certeza não. Não é verdade? Outra coisa, às vezes às vezes a gente quer negociar com Deus, até questão do jejum, né, pastor? Às vezes a gente quer fazer um jejum para tentar convencer Deus de abençoar a gente. Ah, eu vou jejuar para me ganhar isso, eu vou jejuar para me ganhar aquilo. O jejum não é para isso. O jejum não é para mudar Deus, o jejum é para mudar você. É para você sacrificar a carne, para você ficar mais sensível à voz de Deus, aquilo que Ele tem para você. Jejuar, eu vou jejuar para Deus me passar no vestibular. Não estuda não para você ver. É certo, Deus, você não estudou, você não se preparou e você quer chegar lá no dia e Deus fazer você passar no vestibular, é correto? Você já deveria ter estudado, você deveria ter feito a sua parte, aí sim, para você, né? Para Deus abençoar a sua obediência. E às vezes aquele não é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, na maioria das vezes, nunca é o nosso tempo, né? Engraçado. Mas saiba que ele sabe o tempo certo, sabia? Que Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, amém? Só que às vezes também, querido, a gente não pode ficar muito acomodado não, sabe? Ah, estou esperando o tempo de Deus para fazer. Faça a sua parte, enquanto isso você vai trabalhando, vai estudando, vai orando, vai se consagrando, vai buscando ao Senhor, amém? Então nós precisamos ser guiados pelo Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo, amém? Guiados por Deus, né? Às vezes a gente precisa, às vezes, igual essa questão do vestibular, né? Às vezes você nem orar para pedir uma direção de Deus para saber se aquela profissão era para você mesmo, se você está tentando vestibular para aquilo é do agrado de Deus, né? Se aquilo vai trazer felicidade para você, né? E às vezes a gente está lá jejuando, querendo que Deus passe a gente numa coisa que nem melhor para nós vai ser. Aí acontece de não passar, vai fazer o quê? Ah, vou botar a culpa em Deus. Ah, no final do ano vai ter uma campanha lá, 7 semanas para passar no vestibular. Eu vou lá para a campanha e por aí vai afora. Né? 7 quarta-feira. Amém? Deixa eu ler uma frase para você de A.Z. Tower aqui, que um dos maiores pregadores do Evangelho. Ele diz assim: a religião moderna se concentra em encher a igreja de pessoas, mas o verdadeiro Evangelho enfatiza encher as pessoas de Deus. Amém? Nós não estamos preocupados em encher a igreja, nós não estamos preocupados em fazer comércio, né? Nós não estamos preocupados com essas coisas. Nós estamos preocupados que Deus enche a sua vida, né? Através do Evangelho, da pregação, da doutrina correta, é isso que nós estamos preocupados. Amém? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é em todas as áreas da vida, tá? Na área espiritual, inclusive na vida secular. Quando você tem estudo, você busca conhecer as coisas de fato como elas são, não é qualquer um que vai chegar para você contando uma história e vai te convencer, né? Você viu uma coisa na televisão e passa a acreditar que aquilo é verdade. Não, querido, investigue, veja se aquilo é verdadeiro, né? Se tem uma fonte verdadeira, né? E espiritualmente falando, então, nem conta, né? Só né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conformidade com Deus, conformidade com a palavra, né? É isso que nós temos que procurar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então tá bom, vamos para o intervalo, 7h15, 7h30 a gente retorna. O pastor quer contar um negócio aqui, peraí. Eu recebi no zap agora há pouco, antes de vir para cá, numa igreja, o pastor profetizando. E ele disse assim: o Senhor me revelou agora há pouco. Eu fico impressionado como é que esses caras põem o nome de Deus, cara. Esses caras não têm temor de Deus, não. O Senhor acaba de me revelar agora que 5 pessoas aqui vão ficar milionárias. Vão ganhar na Mega Sena. Isso aí. Aí 5 pessoas levantaram a mão e falaram: anota os números aí. 3, não sei o quê, papapá. E falou assim: como é que o cara pode dizer que Deus revelou um negócio desse, rapaz? Mas o povo gosta dessas coisas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também, viu? Se alguém lá ganhar a igreja dele, pronto, não vai ter onde botar mais gente. E se não ganhar? Foi Deus que revelou errado. Tá igual o outro, né? Revelou, Deus me revelou isso, aquilo, que no dia tal vai ter não sei quantas mil mortes, né?
Na madrugada não sai, porque na madrugada tal vai ter tantas mil mortes, Deus vai liberar o anjo da morte e vai me matar mesmo. Aí veio todo mundo esperando, passou o dia, não aconteceu nada, no outro dia ele estava falando que Deus enganou ele. Gravou um vídeo, falou, irmão, chorando, está na internet, chorando que Deus havia enganado ele. Oi, gente, é mais fácil jogar a culpa em Deus, né, do que nas nossas falhas, né? Amém. Vai para o seu intervalo, Deus te abençoe.